Continuar falando de pandemia, está com a gente aqui para nossa satisfação no Manhã Bandeirantes, a doutora Denise Garré, que é epidemiologista e vice-diretora, desculpe, do Instituto Sabin. Doutora Denise, muito obrigado por atender o nosso convite, é um prazer tê-la aqui com a gente. O prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, temos a novidade aqui dessa variante do coronavírus, essa cepa, que segundo o Ministério da Saúde do Reino Unido está fora de controle e já foi identificada não só no Reino Unido, mas em outros países da comunidade europeia, Dinamarca, Itália, Holanda, Austrália. Enfim, o que isso significa? O temor é que as vacinas que estão sendo aprovadas e começam a ser aplicadas não deem conta dessa nova variante. Isso é possível ou não, doutora? Olha só, o que isso significa? Significa que o vírus, ele muta, né? Isso é uma coisa normal, todos os vírus mutam, esse muta. A gente deu sorte, eu vou dizer entre aspas, sorte de uma certa forma, que esse vírus, ele não muta tanto quanto o vírus do HIV, por exemplo, quanto o vírus do influenza, que muta muito mais que esse vírus. Mas, de certa forma, o que a gente tem observado agora é uma taxa de mutação, a taxa de mutação está aumentando, nós estamos vendo mais mutações agora do que antes. Até o momento, essas mutações, elas não têm sido muito importantes, mas essa última mutação, ela realmente nos preocupou um pouco mais, porque parece que o vírus se tornou mais, a transmissão do vírus aumentou com essa nova mutação, e essas mutações, elas são monitoradas de perto, investigadas. Ainda não sabemos, para responder a tua pergunta, ainda não sabemos se vai ou não afetar as vacinas. Provavelmente não. Provavelmente não foi uma mutação muito importante que vai fazer o vírus conseguir evadir a vacina. Mas a gente tem que aguardar, né, os estudos, e a boa notícia, Agostinho, que eu acho de tudo isso, é que com as novas tecnologias que nós temos para a vacina, se for um problema para a vacina, eu acredito também que esse problema poderá ser solucionado rapidamente. A senhora disse, né, essa variação parece ser mais contagiosa, se fala em algo em torno de 70% mais contagiosa do que a cepa original, mas ao mesmo tempo não seria mais letal. É isso, por enquanto que se tem é isso. É isso. Agora, mesmo esses 70% que eles estão falando, tem muita gente que acha que o primeiro-ministro ele se precipitou em dizer 70%, porque a gente ainda não tem estudo mostrando isso, não. O que a gente tem é que, alguns meses atrás, essa cepa, ela representava só 23% das cepas, e que agora representa 60% das cepas. Então, isso indica, sim, que está aumentando. E o que eu acho nisso tudo, Agostinho, apesar do surgimento dessa nova mutação ser preocupante, o que mais me preocupa é que quanto mais o tempo passa, quanto mais o vírus circular, quanto mais o vírus se reproduzir, mais as chances desse vírus vai ter de mutar. Então, é por isso que a gente precisa agir com urgência, né? Existe uma pressa para diminuir a propagação desse vírus e para interromper a transmissão o mais rápido possível. E agora a gente tem essa luz maravilhosa brilhando no fim do túnel para nós, que são as vacinas. É isso, é uma alegria mesmo, né? É a luzinha no fim do túnel mesmo. Só que o Brasil tem algumas características peculiares, né? E nesse caso, para nossa preocupação. A senhora disse agora que o quanto mais rápido a gente começar a vacinar, isso, em certa medida, vai impedir ou dificultar que esse vírus se modifique, né? Que haja uma alteração que possa representar algum risco maior. Nesse sentido, o Brasil não está ajudando em nada, né, doutora? Porque é o presidente dizendo que não vai se vacinar, é o ministro da Saúde dizendo, para que tanta ansiedade e tal. Isso não ajuda em nada, né?
É verdade, Agostinho. Eu acho que nessa hora é essencial que a gente tenha uma mensagem muito clara das autoridades, das pessoas de influência no país, da importância dessa vacinação, da importância de adesão a essa vacinação, porque o que a gente tem agora não é nada menos do que algo espetacular. O que a ciência fez para conseguir essas vacinas no tempo que foi feito, e a gente olha uma vacina de eficácia de 95%, isso é um feito fenomenal. Então, a ciência cumpriu o papel dela, mas isso não vai adiantar de nada, se não houver vacinação, se as pessoas não aderirem a essa vacina. E, Agostinho, você conhece tanto quanto eu, a gente é mais ou menos talvez da mesma época, né? Da época tinha pólio, tinha sarampo, difteria, doenças que a gente nem ouve mais, varíola, tudo por causa de vacina. E agora a gente tem várias vacinas que funcionam, que são seguras, que são eficazes, e o que a gente precisa é de campanhas para esclarecer a população dessa importância, a importância de cada um cumprir o seu papel, porque é só assim que a gente vai conseguir dominar esse vírus e interromper essa transmissão com a vacina. É a nossa única esperança, é a nossa luz no fim do túnel. É verdade. A senhora citou bem esses outros exemplos de vacinas, e o Brasil deu aula, né, em termos de aplicação de vacina, distribuição numa área enorme, num país gigantesco como o nosso. Isso a gente pode ensinar para o mundo, inclusive. Agora me explique, por que só nesse caso, eu não me lembro de nunca haver uma polêmica em torno da vacina, da eficácia, do risco. Por que de repente parte da população decidiu questionar a eficácia, a segurança da vacina, doutora Denise? Agostinho, eu entendo muito a população quando eles questionam, e eu respondo com muita paciência e sempre explico. O que é mais difícil para eu entender, e que eu acho que o questionamento da população, eu acho até que se justifica, porque as pessoas questionam vacinas há mais de 100 anos, quando teve a vacinação para varíola, há 120 anos atrás, eram os mesmos questionamentos. Ah, não foi muito rápido a vacina? Ah, vai causar isso. O que a diferença agora é que eu acho que esse movimento de questionar a vacina, ele tomou muita força, e ele toma muita força quando a gente tem autoridades que, na verdade, empoderam esse tipo de questionamento, no lugar de você ter uma autoridade que vá pensar no bem da população e na importância de se parar essa epidemia. Gente, nós temos o quê? Quase 1.000 pessoas morrendo por dia. Nós temos a economia em frangalhos. O objetivo é parar, e agora a gente tem uma ferramenta na mão que é segura, que é eficaz para isso. O governo, as autoridades, os artistas, influenciadores, eles todos tinham que estar se unindo para dar tranquilidade para a população. Essa vacina, Agostinho, ela já foi testada em milhares e milhares e milhares de pessoas. Agora que começaram a vacinação, nós temos mais de 1 milhão de pessoas que já foram vacinadas. O que nós tivemos? Nós tivemos 3 reações alérgicas, pessoas que foram tratadas, recuperaram, nada sério. E, ao mesmo tempo, nós tivemos quase 100.000 mortes por Covid. Então, eu acho que não precisa falar mais nada. E é essa mensagem que tem que ser passada para a população nesse momento. É isso, nós estamos conversando com a doutora Denise Garré, que é epidemiologista e vice-diretora do Instituto Sabin, falando ao vivo aqui com o Manhã Bandeirantes. Só para a gente atualizar os números direitinho aqui, ó. 47.909 diagnósticos diários, em média, nos últimos 7 dias. O país tem hoje 186.773 mortes e 7.237.350 casos de Covid desde o início da pandemia.
Então os números são crescentes e assustadores, fora, né, doutora Denise, os leitos que estão sobrecarregados, superlotados em boa parte do país. E aí eu queria emendar já com a seguinte pergunta: como é que a senhora analisa o plano anunciado pelo governo federal, o plano de imunização? Para muitos ainda vago, sem muitos detalhes essenciais, doutora. Olha só, Agostinho, eu conheço uma grande parte dos técnicos do Programa Nacional de Imunização que trabalharam nesse plano. Eu sei que são pessoas ótimas, são comprometidas com o trabalho, trabalharam duro no plano, envolveram acadêmicos, envolveram cientistas, e nesse aspecto eu avalio de uma maneira muito positiva e com certo otimismo esse trabalho. É lógico que, como você mencionou, que existem alguns pontos que não estão completos. E para uma campanha dessa magnitude, eu acho que vão haver desafios de logísticas que não foram contemplados no plano. Eu vejo muito de quase que como se fosse ser uma campanha de vacinação normal, o que não é o caso, né? Em São Paulo, todo mundo se lembra quando teve o surto de febre amarela, o caos que as unidades de saúde se tornaram, e a previsão é que essa procura vai ser muito alta e que também vão ter desafios que têm que ser contemplados no plano. Mas, a princípio, em termos de priorização, eu acho que cada um pode ter sua opinião, mas, no fundo, é um plano que não difere muito em termos de priorização de outros países europeus que estão priorizando profissionais de saúde, idosos, e vai seguir na ordem de idade. Mas a minha maior preocupação nesse momento, Agostinho, eu acho que a gente podia passar um tempo muito grande aqui conversando sobre o plano, mas, de certa forma, a minha maior preocupação é a seguinte: não é o plano. A minha maior preocupação é a vacina, porque nós temos um plano e não temos uma vacina, né? Então, um plano sem uma vacina, para que adianta? E eu acho que é aí que deve estar a urgência agora, né? Que é de se oferecer, ser capaz de oferecer para a população uma vacina. E nesse aspecto, eu sinto, infelizmente, uma certa inércia, uma certa falta de pressa por parte, né, das autoridades de estarem firmando esses acordos com vacinas, que, na verdade, já deveriam ter sido firmados há muito tempo. Esses acordos, os quantitativos de vacina, que inicialmente eles não são tão grandes, mas que vão se escalonar, todas essas doses, elas estão sendo comprometidas ali antes mesmo, lógico, da produção. Infelizmente, numa situação de pandemia, é isso que vai acontecer, e eu não vejo essa iniciativa de se estarem firmando esses acordos. Nós temos várias vacinas para sair, e tudo que a gente tem no momento, a nível de governo federal, é um acordo com uma vacina, que é a vacina da AstraZeneca e da Oxford, que eu até acredito que vai ser uma boa opção para o Brasil, mas é uma vacina que, infelizmente, ela está atrasada. É uma vacina que teve alguns problemas, e em termos de dados, eles vão precisar de mais estudos para conseguir aprovação, pelo menos pelo FDA e todas as agências reguladoras sérias. Não acredito que vão aprovar com o que nós temos agora. Então, é muito aquilo de você apostar, né, colocar todos os seus ovos numa cesta, e não existe esse movimento de se abrir esse leque de vacinas para o país. A gente precisa abrir o leque de opções de vacinas para o país, com urgência. Pois é, e essa aposta numa única cesta, né, doutora Denise, tem muito a ver com a disputa política, né, que tomou conta, né, antes da questão sanitária, o que está pautando que vacina vamos trazer aqui para o povo brasileiro, ou qual não vamos trazer, está sendo pautado pela discussão política, já pensando na eleição presidencial, lamentavelmente. A segunda opção, além da vacina de Oxford, que seria a Coronavac aqui do Butantan,
está enfrentando resistência já há muito tempo, exatamente porque, para o presidente da República, seria a vitória do governador de São Paulo, João Dória. Em que medida a senhora vê uma solução para isso? Há como se fazer as autoridades perceberem que antes de qualquer disputa presidencial, até para que ela aconteça mesmo, é preciso que se vacine o povo brasileiro, doutora Denise? Essa é uma pergunta muito difícil para, como cientista médica, para eu responder como mudar a cabeça de um político. Eu só tenho a lamentar com essa situação, porque eu acho que essa pandemia, ela já foi extremamente polarizada em assuntos que não eram para ser polarizados. Você toma, por exemplo, o uso de máscara, que é algo que funciona, é algo comprovado, é algo que a gente poderia estar salvando vidas se houvesse uma adesão maior, e foi polarizado o uso de máscara, que virou quase uma ideologia, e infelizmente eu vejo o mesmo acontecendo com relação à vacina. A vacina não é algo político, a vacina não deve se tornar um trunfo político. E é lógico, que isso, o maior prejudicado nessa situação é a população. Se a gente tem uma vacina que ela é efetiva, que ela é segura, se a Anvisa, como órgão regulador do país, avalia os dados, e todos esses estudos de vacina, Agostinho, eles têm um comitê internacional que avalia, que olha os dados. Então, quando a gente olhar os dados, tá faltando isso, tem muita fala em torno da Coronavac, e cada vez que eu vejo que vai ter uma coletiva, eu vou lá assistir, ansiosa para ver se vão soltar os dados. Tá faltando os dados de eficácia. Sem isso, não tem como endossar uma vacina que não tem dados de eficácia, não tem como começar a vacinação sem que haja esses dados. Mas eu acho que os dados estão para sair, eu tenho muita esperança e, na verdade, nesse momento, a Coronavac vai ser praticamente a única opção que nós vamos ter. Então, temos que estar independente de partido político, independente da sua posição política ou ideológica, o que a gente tem que estar a favor é da vida. A gente tem que estar salvando vidas. E se a vacina realmente apresentar uma eficácia boa, o que estamos todos esperando que apresente, não há o porquê se opor a essa vacina. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes da Rádio Bandeirantes com a doutora Denise Garret, que é vice-diretora do Instituto Sabin. Aliás, hoje, Garrafa, tem entrevista coletiva do governador João Dória, né? Meio-dia e 45. Meio-dia e 45, a gente vai acompanhar, lógico, aqui na Rádio Bandeirantes. Ele deve trazer novidades sobre a Coronavac. E só dia 4 de janeiro que eles devem, inclusive, restringir mais uma vez o Plano São Paulo. Essa é a perspectiva do governo do estado, talvez se restringe a partir do dia 4 de janeiro, viu, Agostinho? Legal. Aliás, estou errando aqui, a doutora Denise é vice-presidente do Instituto Sabin. Doutora Denise Garret falando aqui com a gente ao vivo no Manhã Bandeirantes. Doutora Denise, eu sei que é uma pergunta recorrente, acho que não tem resposta para ela, mas enfim, vou aqui no meu papel fazê-la. Que perspectiva que a senhora vê para o ano que vem? Se a vacina sair mesmo, seja a Coronavac, a vacina de Oxford ou outras, se bem que a senhora falou que nós atrasamos demais, aqui no Brasil, vamos para o final da fila, porque está todo mundo já encomendando as suas vacinas e a gente deixou para o final para fazer essas negociações. Mas enfim, a senhora prevê o que para o ano que vem? No final do ano que vem vamos estar com a situação mais controlada? Impossível dizer isso. O que a senhora vislumbra, doutora Denise? Olha, Agostinho, eu vislumbro, eu tenho uma parte dessa minha resposta, vai ser uma parte difícil de ouvir, mas tem também uma parte boa. E a parte difícil de ouvir é que, considerando o que está acontecendo no Brasil agora e a chegada das festas de fim de ano, eu temo que, e não precisa ser epidemiologista para chegar a essa conclusão, eu temo, na verdade, que o pior da pandemia ainda está por vir para nós aqui.
E eu falo isso com muito pesar, assim, com muito peso e muita tristeza mesmo de ver isso, porque a menos que a gente faça algo imediatamente para mudar isso, o que a gente está vendo agora é um crescimento no número de casos. Ontem mesmo já relataram o maior número de casos que a gente já teve, e a gente sabe que depois do aumento de número de casos, o que a gente começa a ver é um aumento proporcional de número de mortos. Então, da maneira que essa pandemia, né, está se comportando aqui, considerando a falta das medidas de controle, eu acho que os primeiros 6 meses de 2021 vão ser muito difíceis. E é por isso que a responsabilidade pessoal ela é importante. Eu acho que está faltando um pouco da gente se conscientizar que a gente tem o controle sobre essa pandemia. Se cada um fizer a sua parte, a gente pode ter um impacto nessa pandemia. E agora, né, nós temos a vacina. Então, a gente preservar vidas nesse momento é essa corrida contra o relógio aqui, né? O que eu penso é que para o ano de 2021, eu vejo um Natal muito melhor do que esse Natal agora. Então, o que eu gostaria, né, que fosse a consciência de todo mundo, é que ter uma coisa só como prioridade nesse fim de ano. E essa prioridade não é comprar presente, não é reunir com a família, não é festejar. A única prioridade que a gente tem que ter nesse fim de ano é ter certeza que nós vamos estar aqui para o próximo fim de ano. Então, vai ser essa maneira que a gente vai escolher de passar o Natal, passar o Ano Novo, que vai determinar como que vai ser o nosso próximo Natal de 2021. Então, para o próximo Natal de 2021, eu vejo sim muita perspectiva, porque espera-se que se comece a vacinação no Brasil, não sei quando, talvez no meio do ano que vem, eles estão falando mais cedo que isso, tomara que seja, mas eu acho importante a gente ter a consciência que agora a gente tem que estar preservando vidas. E uma coisa fácil de fazer, Agostinho, essa é a minha regra que eu vivo no meu dia a dia. Eu não compartilho ar, na medida do possível, não compartilhar ar com ninguém. Então, festas, ambiente fechado, tá perto, sem máscara, isso tudo é algo que não pode acontecer. E eu acho que, sem prolongar muito, porque eu vi uma coisa hoje de manhã que, na verdade, me chocou muito. Eu acordei e fui olhar o meu Instagram e um amigo querido, colega médico, tinha uma foto com 16 pessoas, ainda fiz questão de contar as pessoas, 16 pessoas juntas numa foto, sem máscara, e a legenda da foto era celebrando a vida. E eu quase mandei um recado para ele, falei assim, olha, do jeito que está aí, vocês vão estar celebrando a morte. Porque eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa naquela foto, a gente olhando que nós temos mais de 800 mil pessoas no Brasil nesse momento que está infectada. Então, essa falta de compromisso, essa casualidade, eu sei que nós estamos todos cansados, mas nós temos que lembrar que a gente não pode abaixar a guarda nesse momento e que a vacina está aí. Não é fácil de ouvir, não. Não é fácil de ouvir isso, né? Não é fácil de ouvir isso, não. Mas é importante, né? É importante, como disse a doutora Denise, perspectiva dura, para os próximos meses, para o próximo ano, mas é só assim. Se a gente quiser comemorar 2022, tem que ser agora. É agora ou nunca. Não é isso, doutora Denise? É agora, exatamente. Doutora Denise Garret, que é vice-presidente do Instituto SEIB, foi um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigado por compartilhar sua informação com os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Bom Natal, bom Ano Novo, com todas essas ressalvas, mas se Deus quiser, estaremos juntos aqui no ano que vem, doutora Denise. Estaremos juntos, um prazer, e aguardando juntos a vacina. É isso. Muito obrigado pela presença aqui com a gente, doutora Denise Garret,
que é vice-presidente do Instituto Sabin, falando aqui com a gente. Ó, você queria uma palavra mais otimista? Queria algo que te aliviasse a consciência para você sair aí no final do ano, agora no Natal e tal, mas não tem. Esse otimismo está em falta agora. E não é nem questão de otimismo ou de pessimismo, é de ser realista, né? É de você avaliar a coisa como ela tem que ser avaliada. Não adianta querer dizer que vai ser tudo um mar de rosas, porque os números estão mostrando que estamos longe disso.